Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia, ouvintes e espectadores. Boa tarde, Vera. Bom, o primeiro tema é, enfim, essa história aí do Gabinete de Segurança Institucional, a demissão do general G. Dias, como ele é conhecido, e, bom, complicou a coisa para o governo, né? Eu acho que complica porque torna inevitável uma CPI, Sardenberg, mas eu não coaduno de maneira nenhuma com quem imagina que vai ser possível distribuir responsabilidades pelo que aconteceu em 8 de janeiro de 2023 no Brasil. Não será. E essa tentativa de revisão de narrativa me parece absurda e parece que o governo está errando muito em deixar que isso prospere, que isso ganhe alguns dias. Porque, sim, tem que se explicar o que o general Gonçalves Dias estava fazendo no Planalto naquelas circunstâncias e por que ele não foi mais proativo em retirar os invasores do Planalto e por que o governo não informou antes que ele estava no dia, naquele horário, naquele local e as providências que ele tomou. Também tem de ser esclarecido por que se segurou o vídeo, porque se fez um sigilo em torno desse vídeo e não se permitiu que se soubesse antes da presença do general, inclusive naquela postura meio bonachona. Ponto. A partir daí, querer especular que o governo teve algum interesse no que aconteceu em 8 de janeiro, aí já é uma tentativa de mudar o foco de algo que está muito caracterizado como uma invasão de grupos bolsonaristas a 3 sedes dos poderes da República do Brasil, concomitantemente, de forma orquestrada, previamente organizada pelas redes sociais, com uma certa conivência das Forças Armadas e das Forças de Segurança do Distrito Federal, tudo que já está sendo objeto de investigação. Então, eu acho que nisso está corretíssima a conduta do ministro Alexandre de Moraes, que é quem preside o inquérito a respeito do 8 de janeiro. Ouvir imediatamente todos os militares que estavam ali no Palácio do Planalto, do GSI, o general G. Dias e os demais, porque se é verdade que o general Gonçalves Dias foi nomeado pelo atual governo e ele foi, todo o escalão imediatamente embaixo dele era remanescente do governo anterior e ele ainda não tinha feito as trocas das pessoas. Inclusive, o militar que aparece dando água para os manifestantes e ali falando com eles em tom amigável, não é o general Gonçalves Dias, é um capitão do Exército, o capitão do Exército José Eduardo Natali de Paula Pereira, que era da equipe de viagens do presidente Jair Bolsonaro quando estava na presidência e do vice-presidente general Hamilton Mourão, e com eles viajava, inclusive acompanhou Bolsonaro em vários eventos de campanha. Ao longo da campanha, viagens de campanha, ele esteve ao lado do presidente. Então, a CPI vai ser instalada, eu acho que é inevitável, não tem como você não instalar, porque o principal argumento do governo para não haver CPI era que tudo estava sendo investigado. Quando você descobre que eles estavam preservando uma pessoa e segurando um pedaço dos vídeos, você tem a sensação de que nem tudo está sendo investigado. Então a CPI vai se impor. O governo não terá nenhuma força política para evitá-la. Diga. Agora, o governo que eu falo seria o Lula, o ministro Flávio Dino, o Rui Costa, quer dizer, algum deles já sabia desse vídeo? Deveriam saber, eu imagino que soubessem. Se não sabiam, é mais grave e mais crise ainda, porque não tem como, diante da gravidade daquele dia, você ter, a essa altura, fatos ainda desconhecidos. O que me leva também a crer que eles sabiam. O Lula, nos dias subsequentes ali ao 8 de janeiro, deu uma entrevista para a Natuza Neri e disse: eles encontraram a porta do palácio aberta. Naquela ocasião, a gente não sabia se ele estava falando de forma metafórica ou real, mas ele já colocou ali
uma grande culpa sobre o GSI por não ter feito a guarda do Palácio do Planalto como deveria. E, por exemplo, como a Polícia Legislativa fez no caso da Câmara e do Senado. Então, essa conduta do GSI já está sendo investigada, tanto no inquérito do Alexandre de Moraes, quanto em inquéritos internos de corregedoria. Esse militar que dá água para os manifestantes já foi afastado. Inclusive, o general Gonçalves Dias, ontem, ao pedir demissão, falou: não quero que iguale a minha conduta a desse militar que já foi afastado. Mas eles têm de dizer, o que eles tentaram? Proteger o general Gonçalves Dias, dar uma chance para ele não ter o seu nome ligado a esse episódio? Se foi isso, é ruim, porque tem de ser investigada a integridade do que aconteceu naquele dia. E todos que tiveram alguma ação ou omissão que resultou naqueles danos que a gente verificou, teriam de ter sido punidos imediatamente. Ele não afastou o comandante do Exército, não afastou o responsável, inclusive, pela guarda do Palácio. Então, se o seu ministro foi lá e não conseguiu ter uma atitude condizente com a gravidade daquela ocasião, ele tinha de ter sido afastado imediatamente, no calor ainda dos acontecimentos. Então, isso é o que tem de ser explicado. Eu acho que a CPI vai acabar indo por aí. O inquérito do Alexandre de Moraes também vai avançar por aí, porque ele determinou que o general seja ouvido e pediu as circunstâncias do vídeo, se o governo já conhecia a integridade do vídeo, se já tinha visto aquelas imagens, etc. Mas isso não é o suficiente para querer dizer que foi um ato do governo para causar aquele tumulto, porque isso nem sentido faz e também não faz sentido com tudo que a gente tem visto de investigação desde então, né? O que vai acontecer, Sardenberg, só para a gente concluir, é que provavelmente isso vai dar uma atrasada nas coisas no Congresso, né? O governo mandou essa semana o marco fiscal para a Câmara e o presidente da Câmara, Arthur Lira, vem ainda numa tentativa de dizer que vai votar muito rápido, se mostrar proativo, se mostrar colaborativo. Hoje ele designou o relator, vai ser mesmo o deputado Cláudio Cajado. E no tweet em que ele designa o relator, ele diz com a celeridade que é necessária, então ele está disposto a manter a ideia da celeridade. Mas a gente sabe que uma CPI, e ainda mais uma CPI mista, portanto vai mobilizar senadores e deputados, sempre atrasa a pauta de votações das duas casas. Então a gente pode contar com algum atraso aí resultante dessa crise política. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera. Obrigada, até amanhã, um ótimo jornal para vocês. Até mais, Vera.